Oi, amados, graça e paz. Desculpa aí, tivemos problema aqui com a comunicação, a internet não tá boa. Eu acho que tem muita gente pendurada na rede, aí vive caindo, né? Quem é mais pesado, aí pesa a transmissão. Mas já estamos de novo aqui reconectados. Trazemos um abraço da Igreja Congregacional do Bairro Fluminense. O primeiro objetivo dessa live é transmitir esse recado aos membros da igreja, já que não temos tido oportunidade de encontros presenciais, né? Então deixamos aqui a nossa palavra. Temos uma notícia triste que passa hoje pelas igrejas congregacionais. O pastor Hélio Martins, pastor da igreja congregacional ali de Encantado, no Rio, uma igreja centenária, ele que vinha lutando contra um câncer, veio falecer hoje. Nós tivemos um contato com ele durante quase uma década lá no Departamento de Atividades Ministeriais, na Junta Geral da UIACB, e nós transmitimos aqui o nosso abraço à igreja de Encantado, aos familiares, por essa perda. Mas quando nós perdemos para Jesus, perdemos bem. Então que Deus conforte o coração de todos aí, tá bom? E também para registrar que amanhã eu e Dona Vânia faremos 27 anos de casados. 27 anos, hein? Ela está me aturando bastante. E é uma alegria poder partilhar isso com os irmãos. Já estamos aqui em São Pedro Aldeia há 13 anos. E Deus tem sido muito bondoso, generoso conosco, como família. Temos um filho chamado Caleb, vocês conhecem. E hoje nós temos o nosso ninho maior. Embora Caleb e Rafaela, sua esposa, está aqui conosco nesses dias. Então, nós externamos aí a nossa gratidão a Deus por esse mais um ano de casados. Que Deus continue a nos abençoar, nos guardar, nos usar, e que possamos, como família, casais, estar agradando o coração do Senhor. Eu quero aqui registrar a presença de alguns irmãos. Já estou vendo aqui a Jaqueline Fernandes, está próximo de dar a luz. A Vânia Dias, pastor Gessé. A Vânia, que está aqui na sala ouvindo tudo isso. A irmã Sônia, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi nossa ovelha, nosso primeiro ministério nos anos de 93 a 95. Temos aqui a Jane Vaz, a nossa irmã Jandira, um abraço grande. Ainda não tivemos oportunidade de estar com a irmã Jandira desde a sua alta hospitalar. Estamos aqui vendo o Gilson, a Alceni, a Rafaela, Eronilda dos Santos, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe também. Crisanto, nosso amigo Crisanto, que anda lá por aquelas bandas pelo Mato Grosso do Sul. Pastor Aloísio, aqui para nós é Zizinho, né? Que é pastor auxiliar ali em Brasília, junto com o pastor Hilário, Bispo da Graça. Olha o nome do homem, Hilário Bispo da Graça. É muita coisa junto do nome só. E aqui nós manifestamos a nossa gratidão por todos vocês que estão aqui conosco. Estou vendo aqui agora a Luísa Cioli, Jaqueline Figueiredo, Deus abençoe. Pastor Daniel dos Santos, tem visto as suas lives, hein? Você está pregando igual um profeta mesmo, marretando o púlpito, hein? Deus abençoe tua vida, Daniel. Deus abençoe. Manda um beijão para a dona Ana Luísa. Tamo juntos, tá bom? Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, capítulo 4. É um texto que nos fala sobre uma crise e como a personagem desse texto, ela esteve lidando com a crise. Crise, antes de ler o texto, crise é uma palavra que às vezes a gente utiliza, né, por moda, por costume, mas crise é uma coisa que faz a gente parar para pensar, faz a gente procurar novos caminhos, faz a gente procurar em Deus novas direções, faz a gente sair da zona de conforto. A crise, para o crente, ela é boa, embora
você deva já estar cansado de ouvir falar sobre crise, né? Dentro de uma quarentena. Então, vamos aprender na palavra de Deus com essa mulher aqui, ó, que a Bíblia não dá nome, mas a Bíblia fala dessa mulher e eu acho muito interessante essa história. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu não sabes que ele temia o Senhor. Não, corrigindo, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse o profeta: vai e pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Qual é a orientação bíblica para lidar com o tempo de crise? Alô, Átila, tudo bom, meu filho? Saudade tua, hein? Vanilda de Nilópolis, minha amiga Vanilda, Deus abençoe. Pedro Paulo Alves, Deus abençoe, boa noite, meu querido. Vamos lá. O que a Bíblia nos ensina como lidar com crise? Veja, essa mulher, a Bíblia não dá nome dela, de certa mulher. A Bíblia diz que ela estava com uma crise daquelas, difíceis. Alô, alguém aí vivendo um tempo de crise? Alguém aí passando por um aperto, alguma dificuldade? Vamos aprender como lidar com essas coisas. Olha o que a Bíblia diz, que essa mulher era a esposa de um discípulo dos profetas, e ele temia o Senhor. E a Bíblia diz que esse homem morreu, era crente, e era crente que tinha dívida, era crente que tinha problemas, e deixou uma herança de dívidas para ela. Essa herança de dívida custou os seus 2 filhos. O credor bateu a sua porta para cobrar a dívida ao marido, já que não cobra do marido que o marido está morto, vai cobrar de quem herdou a dívida. E cobrou da mulher. E a paga seria os 2 filhos irem embora. Os 2 filhos como escravos. E o que é que essa mulher faz com essa baita crise? Ela não tinha uma despensa privilegiada em casa. Talvez os filhos fossem 2 adolescentes. Adolescente em casa, gente, é assaltante de geladeira. Adolescente come até acabar tudo que tiver na reta. Adolescente come muito. Talvez 2 adolescentes ela tinha em casa e tinha uma dívida e não tinha como pagar. O que essa mulher faz? A primeira coisa que ela faz, ela procura a orientação de Deus. Ela não vai pegar um empréstimo, ela não vai... Não, ela procura orientação de Deus. E a orientação de Deus que ela tinha à mão era o profeta de Deus chamado Eliseu. E ela vai ao profeta e relata ao profeta a sua situação. E o profeta olha para si, olha para o seu bolso, duro, igual um coco, e aí pergunta para ela: o que você tem em casa? Ou seja, a segunda coisa, ela, ao procurar com Deus,
e indo ao profeta, o profeta volta a questão para ela. O que é que você tem em casa? E ela apresenta o que tem. E ela diz que tem uma botija de azeite. Todos nós temos alguma coisa. Todos nós temos alguma coisa. Dizer que não tem nada é mentira. Todos nós temos alguma coisa. Ainda que seja metade de um pacote de pipoca quase vencendo. Todos nós temos alguma coisa. Em tempo de crise, você indo a Deus, você tem que estar aberto para Deus te orientar e Ele vai mexer com você. O profeta, ele ao ser procurado, ele volta a questão para ela. O que você tem em casa? O que é que você pode fazer? Então, a crise leva-nos a pensar direitinho, porque a gente é meio esquecido, a nossa mente não é muito boa, não, a gente falha muitas vezes. A gente falha. E Deus nos faz pensar. Quando você vai orar, você coloca o teu coração para Deus e Deus vai mexer com você. E vai mostrar para você que aquilo que Ele tem, aquilo que você tem, que talvez você não lembre, é aquilo por onde Deus quer fazer. É a história da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Aquele garoto com aquele farnelzinho que talvez uma mãe precavida preparou, né? Porque o menino falou que ia seguir Jesus, ela pensou, esse Jesus aí não tem horário, esse Jesus anda por lugares difíceis, então leva um farnelzinho aqui, meu filho, para você, na hora que apertar o teu estômago, você tem alguma coisa para comer. E foi justamente Deus usando essa precaução da mãe e usando a voluntariedade, a disponibilidade do garoto, que Deus faz milagres. Tempos de crise é tempo de se fazer milagres. Quem faz milagres é Deus. Mas Ele faz a partir de alguma coisa que Ele já deixou com a gente. E nós temos que pensar nessas coisas. O profeta pergunta para ela, o que é que você tem em casa? O que é que você tem em casa? Ela foi coçar a cabeça, meu Deus, o que eu tenho em casa? A despensa está vazia. Ela lembrou daquela botija de azeite. Um taquinho de azeite. E ela, eu tenho azeite. Não tenho nada senão azeite. Aí o profeta, ele dá a segunda orientação. A primeira, fazer ela pensar no que ela tem. Às vezes nós nos esquecemos e Deus nos lembra. A segunda coisa é mexer com a gente naquilo que a gente tem. E aí o profeta fala para ela, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vazias não poucas. Então o milagre está por acontecer. E aí o que é que fica de orientação de Deus para o tempo de crise para aquela mulher? Ela tem que desenvolver um melhor relacionamento com quem está mais perto. Porque imagina só, vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos, todos. Eu fico imaginando dos vizinhos dessa mulher. Deveria ter um vizinho de religião diferente, deveria ter um vizinho que não fala com ela, deveria ter uma vizinha que fez um barraco com ela, deveria ter... E várias situações. Mas a orientação é, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos. Vai lá e bate a porta. Eu acho engraçado que o profeta não vai lá e pede R$10, não fala isso. Eu acho interessante que o profeta vai lá e pede comida, não é isso. Vasilha não se come. Ou seja, o que Deus está orientando para ela é que ela aumente a sua possibilidade, que ela se humilhe, porque bater e pedir é um ato de humildade. Se ela fosse uma mulher arrogante, Deus estava batendo na arrogância dela. Pede a todos os teus vizinhos, ou seja, talvez reata relacionamentos com a sua vizinhança. Esse tempo de quarentena é um excelente tempo, é um tempo de crise, é um excelente tempo para a gente renovar essas coisas. Se você mora num prédio, não é? A gentileza,
A gentileza deve fazer parte dessas coisas. Você faz um bolo, pega um pedaço, dá para o vizinho vai fazer um bolo, vai dar para você. E essa questão da generosidade, essa questão da camaradagem, da fraternidade, isso tudo vai nascendo em corações humildes, nascendo em gente que quer relacionamento restaurado, corrigido, abençoado. Então, numa hora dessa, você trancado em casa, o vizinho está lá do lado, você não fala com o vizinho, meio chato isso, não é não? Então, em tempo de crise, é tempo de nós restaurarmos os nossos relacionamentos. Olha, o milagre está escondido nisso aí, hein? O milagre de Deus está escondido nessas práticas que você talvez não queira mexer. Pedir emprestado, ir no vizinho, bater na porta do vizinho, falar com ele, reatar relacionamento. Veja o que vai acontecendo no entorno de uma crise. Ou seja, Deus poderia falar assim, minha filha, toma aqui o dinheiro e paga logo essa dívida aí com esse credor e se livra disso. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas Deus escolheu um caminho aonde coisas Ele quer fazer na nossa vida. Pede emprestada, porque emprestado tem que devolver. Você vai lá para pedir e depois você vai lá para devolver. Depois você vai lá para agradecer. Agradecer. Tem milagre de Deus na gratidão. Tem milagre de Deus na humildade. Tem milagre. Eu acho interessante que a mulher não retruca. Eu acho interessante que essa certa mulher, que a Bíblia não dá o nome, não retruca, não bate pé, não diz um senão, não pede ao profeta um caminho mais facilitado. Não. A Bíblia diz que ela faz isso. Ela acolhe o conselho do profeta. A outra coisa que esse texto nos ensina em tempo de crise, é aqui, ó, verso 4. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, verso 5, dele, fechou a porta sobre si e sobre os filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. A outra coisa que esse texto nos ensina em tempo de crise é que quando você entra e tranca a porta e está falando de uma coisa secreta, reservada. Está falando de uma coisa que junta a família. Ela poderia deixar os filhos à parte. Não, ela incluiu os filhos na missão. Os filhos foram lá ajudar a pedir a vasilha, os filhos foram lá tratar as vasilhas, porque pede emprestada, traz a vasilha e aí faz, não. Lava-se a vasilha, cuida da vasilha, arruma as vasilhas. Tem todo um trabalho no entorno disso. O milagre está no meio disso aí. O milagre está no meio do trabalho. O milagre está no meio da relação. O milagre está no meio da cooperação. O milagre está no meio de você sair da zona de conforto. O milagre tem tesouro escondido no meio disso aí. E às vezes você acha que não tem. Amados, tem tesouro escondido nessa quarentena e você acha que não tem? Tem. Tem coisa boa de Deus acontecendo aí. E ela vai lá, faz aquele trabalho todo, junta os meninos, bota os meninos para trabalhar. Alô, mamãe! Alô, papai, bota a filha para trabalhar, lavar a louça, carregar as compras do mercado, arrumar sua cama. Tem milagre escondido nisso aí, gente. Por favor, por favor. Você cria filho para quê? Para ele ser um reizinho seu? Ou para ele ser servo de Jesus? Servo de Jesus é ser servo de Jesus e servo do outro. Então é hora de você botar os teus filhos também para fazer pequenas coisas. Se o seu filho é pequeno, pequenas coisas. Se é maior, coisas maiores. Se o seu filho já for de maior idade, bota para fazer. No caso dessa mulher, os filhos iam ser entregues aos credores. E ela botou os meninos para trabalhar, botou os meninos para se envolver com a questão.
O milagre está no meio disso. A Bíblia não diz como. Diz que quando o azeite era derramado na vasilha, ainda tinha azeite na botija para derramar na outra vasilha. Quando aquela outra vasilha encheu, ela ia e derramava o azeite daquela mesma botija. O milagre. O milagre precedido por cooperação, reconciliação, humildade. O milagre precedido por alguém que quer o conselho de Deus e que está vivendo num momento de crise. Agora, o que eu acho interessante ainda nesse texto, já estou chegando ao final. O que eu acho interessante nesse texto é que quando acabou as vasilhas, o azeite acabou. E aí, o verso 7 diz, então, foi aquela certa mulher e fez saber ao homem de Deus. E ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Eu acho engraçado que o próprio falou assim, vai lá e faz isso e vai lá e faz isso. E ela fez, segundo a orientação do profeta, e o milagre aconteceu. O milagre aconteceu, o azeite acabou, as vasilhas estavam cheias, ela poderia pensar assim, bem, fiz, e agora eu vou tocar minha vida. Não. Ainda tinha lições a serem aprendidas, ainda haviam lições a serem ouvidas. Porque ela poderia muito bem fazer como aqueles 9 leprosos, recebeu a bênção e foi embora. Um só voltou para agradecer. Mas ela foi em tom de... E agora? Porque ele não deu outra orientação. A orientação final, ela veio depois do milagre. O milagre não é o final. Ainda tem mais coisa para acontecer. Ela viu a sua casa cheia de azeite nas vasilhas e ela falou assim, vou lá conversar com o homem de Deus para ver o que eu vou fazer. E ela relatou ao homem de Deus. E o homem de Deus disse algo de Deus para ela. O que ele disse? Vai, vende o teu azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. A primeira coisa que ela falou, o profeta falou para ela, continue trabalhando. Vai vender, vai negociar, vai oferecer. Ela poderia pensar assim, pô, já fui lá e me humilhei nas minhas vizinhas, nos meus vizinhos, agora eu vou ter que oferecer, vender azeite. Eu vou ter que, aqui é a Dona Maria do azeite, é 0,5 graus de acidez, melhor azeite de Israel. Ela poderia pensar assim, poxa, agora eu vou ter que me submeter a vender o azeite. Pois é, amado, tem milagre de Deus em tudo isso. Tudo isso. De uma mulher endividada, é uma mulher que experimenta botar os filhos para trabalhar, uma mulher que experimenta sair do comodismo, uma mulher que acredita numa coisa que nunca havia acontecido antes. Ela foi botando azeite nas vasilhas e a coisa foi acontecendo, foi inédito. E agora ela passou de mulher endividada na crise para uma vendedora de azeite. Mas não era só a vendedora de azeite. Ali também tinha outra coisa. Vende o azeite. Primeira coisa, com o valor da venda. E o profeta já está falando. Vende e o valor da venda. Primeira coisa, paga a tua dívida. Há muita gente que Deus abençoa com os recursos para pagar a dívida. E a pessoa vai lá e se endivida ainda mais. O conselho de Deus em tempo de crise, paga a tua dívida. Primeira coisa, acerta a tua vida financeira. Acerta a tua vida com Deus, acerta a tua vida financeira. Paga a tua dívida. Por quê? Foi a causa de você me procurar, foi a causa de você consultar a Deus, foi o quê? Seus filhos estavam sendo entregues como escravos. Não foi isso?
Então, o resultado da tua obediência, da tua humildade, o teu esforço, o teu trabalho, tudo que foi dado por Deus a você, agora você pega isso e liquida aquilo que te incomodou. Vende e paga em primeiro lugar a tua dívida. E vive do resto. Do resto, pastor? Poxa, do resto? Pois é. As ordens da prioridade, elas devem acontecer no tempo de crise. O que é supérfluo deve ficar depois. O que é básico deve vir primeiro. O necessário vem primeiro. É uma história de uma mulher endividada. O marido era crente. Esse marido morreu. Deixou dívida para ela. Crente tem dívidas. Essa mulher lembra o profeta que ele era temente a Deus. Essa mulher procura o profeta porque queria um conselho de Deus. Deus dá o conselho para ela através do profeta Eliseu. O conselho dado era difícil. Ir em toda a sua vizinhança pedir emprestada vasilhas é uma humilhação. É uma humilhação. Passa pelo caminho da restauração, da reconciliação. O caminho do milagre tem coisas que passam pelo trabalho. Ela trabalhou. Ela pôs seus filhos para trabalhar. Ela saiu da zona de conforto. O resultado aconteceu. O milagre aconteceu. Mas ela queria seguir a direção de Deus. Voltou ao profeta. E o profeta falou, agora você, de produtora, será vendedora. Venda o teu azeite. E paga a tua dívida. E vive do resto. Em tempo de crise, meus amados, nós precisamos olhar na palavra de Deus, como essa mulher, que foi movida por Deus para resolver o seu problema, a sua crise financeira, e ela foi bem sucedida nisso. Tempos de crise são tempos de possibilidades. Muitas possibilidades. Então, amado, esteja aberto para todas as possibilidades que o Senhor tiver para a tua vida. Amém, amado? Deus abençoe. Viu? Amanhã eu vou entrar em um pouquinho de off, já estou em off, nem quarentena, né? Vou dar uma atençãozinha para dona Vânia. Vou no shopping que está fechado, né? Vou no restaurante que está fechado. A gente vai ficar por casa aqui, vamos estar por aqui em casa, curtindo um pouquinho um ou outro. Esses dias eu estive na igreja lá, numas faxinas, umas obras lá com o pastor Lenilson. E aí estaremos celebrando os 27 anos de casados nossos, tá bom? Quero lembrar de Cristal, que passei por ela hoje na rua aqui perto do nosso bairro. Está com uma barriga imensa, próxima da luz, até a semana que vem deve dar luz. A nossa irmã Jaqueline Fernandes também está por dar a luz. Nós temos os nossos irmãos idosos, vamos lembrar deles, pedir para Jesus tomar conta dessas pessoas, de nossas crianças, dos nossos irmãos, aqueles que trabalham na área de educação, na área de saúde. Não é? O tempo é difícil, mas é um tempo de possibilidades. Há tesouros escondidos no meio de tudo isso. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, agradecidos por essa crise que estamos a passar, pois bem sabemos que nela o Senhor tem algumas coisas a nos ensinar. Há tesouros escondidos nisso. E nós queremos agora pedir que a Tua sabedoria, o Teu poder venha invadir os nossos corações. Queremos lembrar da nossa irmã Cristal, ó Deus, que está gestante, próxima a dar à luz, guarda a vida dela, guarda a vida do Noah. Lembramos da Jaqueline também, que Tu abençoes a vida dela, Senhor, que dê uma boa hora para a Jaqueline. Queremos lembrar dos nossos idosos, dos profissionais da área de saúde, os profissionais da área de educação, todos os trabalhadores, os formais, os informais, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um. Receba a nossa gratidão pelos nossos 27 anos de casado. Meu Divânia, que Tu continues a nos dar, ó Deus, sabedoria, ó Deus, união, parceria nessa caminhada conjugal. Te louvamos porque o Senhor me deu para ela e deu a ela para mim. E nós te agradecemos pela família que o Senhor nos deu assim. Nós queremos pedir o conforto do Senhor, a igreja de Encantado, ó Deus, a família, ó Deus, do teu servo, pastor Hélio Martins, que partiu para a glória
no dia de hoje, que tu confortes os corações dos familiares e da igreja. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amados. Além, amados. Crisanto, Luiz Felipe, opa, estamos juntos aí, deixa eu ver se tem mais gente por aqui. Tem, Heloísa Peçanha, lá da Igreja Fluminense, irmã Ilcineia, manda um beijinho para nossa irmã Orzelina, muito bem, Ricardina de Portugal, Milena Mesquita, Paulo Silva de Portugal, Lucimar, Deus abençoe, Leinara ali de Balneário, Deus abençoe, Jademir, foi marinheiro comigo na Marinha, Deus abençoe, Jademir, Deus abençoe, Eleazar Sintra Duarte, lá de Curitiba, muito bem, Deus abençoe, Marinete, beijão em casa, Madalena Assis, Laurentino, obrigado por tua presença, irmã Diaconisa Cleide, Paulo Henrique Félix, PH, saudade, Paulo, tudo bem contigo? Tá no Rio, tá em São Pedro, Deus abençoe. Ian, cadê o meu Pietrinho? Pietro, cadê você? Pietro, Gabriela, cadê você, Gabi? Tudo bem? Olha aí, Fábio, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, saudade, viu, de Rejane, vocês todos aí, tá bom? Minha mãe, Dona Edmeia Farias, minha mãe mudou o nome, viu? Mudou o nome. Dona Edmeia, dá um abraço no seu João aí. Hamilton, filho da nossa irmã Zé Milton, Deus abençoe. Zilá ali de São Gonçalo. Pedro Silva, lá de Ponte de Sor, Portugal, terra boa. Muito bem, irmã Elisete, todos aí, ó. Jaime, Deus abençoe, Jaime. Pamela Barreto, ali a Pamela ali, ó. Eita, gente, Tatiane Gabriel, Nádia, minha querida Nádia, tá melhor, minha filha, essa respiração? Deus abençoe, Deus abençoe. Muito bem, estamos chegando ao final. Temos a Alceli também, garoto bom, Eleazar Duarte, garoto bom, Marcelo Silva, tamo junto, viu? Isso aí, gente, até a próxima, se Deus quiser, domingo, 9 horas, estaremos trazendo uma outra live, falando um pouco da parte de Deus, e depois a gente se vê aí, se Deus quiser. Fique na paz.